E agora uma notícia que vem de longe. A Agência de Alimentos e Medicamentos lá dos Estados Unidos autorizou uma empresa a testar um implante de chips de computador nos cérebros de humanos. Pois é, a ideia é que a tecnologia ajude no tratamento de paralisias e de cegueiras. Sobre esse assunto a gente vai conversar via internet com o neurocientista Fabiano de Abreu. Fabiano já está aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Paraíba. Bom dia, Zuila, tudo bem? Bom Tudo dia a bem. todos. Fabiano, essa notícia, ela, ao mesmo tempo em que provoca essa curiosidade, ela também assusta um pouco, porque quando a gente fala de chip implantado no cérebro, parece algo de ficção científica, mas que cada vez mais é real. Como é que a gente avalia isso? O mistério ele atrai, mas o mistério também causa medo. Existe eu até me lembro de uma síndrome, a síndrome de Frankenstein, que são pessoas que temem robôs, que temem qualquer coisa que possa colocar a nossa raça em extinção. Mas a ideia do chip, até então, a gente tem que sempre que se aprofundar no conteúdo, no contexto, não olhar e interpretar apenas pelo título, né? Mas isso promove a ideia, e não somente a ideia, hoje efetivamente se pode fazer em curar pessoas. Então, as pessoas temem pensando na possibilidade de ser manipulado, de perder a liberdade, né? O que o chip pode causar em relação a danos cerebrais, mas não é bem assim. A gente está falando de pessoas cegas poderem voltar a enxergar, pessoas com deficiência como um todo, né? A qualquer tipo de deficiência, você conseguir amenizar ou curar, resolver essa questão. Então, imagina aquela pessoa com deficiência poder sentir o gosto de viver de maneira com que muitos outros vivem. A favor da saúde e a evolução humana, né, Fabiano? Acho que vai muito nesse sentido, o progresso da ciência junto com a tecnologia para ajudar o ser humano. E as pessoas temem muito essa questão dessa evolução tecnológica, principalmente em relação à inteligência artificial, porque também sabemos os danos que podem causar. Mas é o que eu digo, Elon Musk, por exemplo, recentemente está lutando contra esse desenvolvimento da inteligência artificial de maneira que manipule a sociedade, a população como um todo, né? E já Zuckerberg já está indo, tá tendo uma briga que até então parece do bem contra o mal, né? O Zuckerberg, o vilão, que não se importa com as pessoas e a rede social está fazendo com que elas sejam mais viciadas, e a rede social em excesso e a maneira com que está sendo feita e trabalhada a rede social está sim causando danos do nosso cérebro, né? Já o Elon Musk está trabalhando a tecnologia, a inteligência artificial de forma benéfica até então, né? Até provar o contrário, mas até então está trabalhando de forma benéfica. A gente falar de chip, por exemplo, para eternizar a memória, eu acho interessante. Eu faço anos, eu faço estudos sobre isso, porque eu acho muito legal a ideia da gente poder eternizar, já que a gente não pode ser eterno, então a gente eterniza nossas memórias, pelo menos as melhores memórias, para que a nossa geração futura possa se lembrar de nós. Agora, nesse caso, Fabiano, você fala de eternizar essas memórias em um chip. Seria um caso de você colocar, implantar um chip ao longo de sua vida e depois esse chip, de repente, ficar com a família? Seria mais ou menos assim essa ideia? É uma ideia também, mas eu gosto mais da ideia de você, se puder, não implantar o chip, colocar de forma externa e você trazer a memória, você dedicar 48 horas do seu dia para fazer uma retrospectiva da sua vida, com a ajuda de um psicólogo, alguém que possa fazer uma regressão, por exemplo, e aí você armazenar toda essa história da sua vida. Eu acho isso mais fácil, isso menos arriscado. Mas sim, também é uma possibilidade você implantar o chip e viver a sua vida com o chip. Só que aí você entra naquele problema de será que eu estou sendo manipulado? Será que não? Até que ponto todas essas informações ela não está sendo apenas registrada para mim, mas também para os outros, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e também na implantação, como vai ser feita a implantação, sem causar danos no cérebro. Fabiano, é importante a gente ressaltar também que todos esses experimentos são feitos seguindo regulações, seguindo, por exemplo, a autorização que aconteceu da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos, a Agência de Alimentos e Medicamentos, não é isso? Que autorizou a empresa esses testes. Todas as empresas que fazem esse tipo de teste, elas têm esse acompanhamento, elas têm um embasamento científico por trás. Como é que acontece isso hoje? Tem que ter. O problema é que sempre terão os negacionistas de plantão. Os negacionistas que sempre acreditam que aquilo ali está sendo manipulado,
né? Teoria da conspiração, esse é o problema. E ela vai acontecer cada vez mais. Por quê? Essa cultura de rede social está formatando uma personalidade narcisista nas pessoas. É um narcisismo patológico. Esse narcisismo ele acaba é, configurando, ou melhor dizendo, desconfigurando a região frontotemporal do cérebro, tirando a razão da pessoa. Então ela cria uma própria razão e acredita na razão que ela própria criou, uma razão que ela possa aparecer, ser vista, ser lembrada. Então os negacionistas, eles são negacionistas porque chamam atenção. E quem dá atenção está alimentando isso tudo, né? Mas não é bem por aí. A gente tem que pensar que todo estudo científico, eu que sou um cientista, eu que tenho uma equipe enorme, todo estudo que nós fazemos passa por um comitê. E esse comitê parece que ele não quer o nosso bem, a gente brinca aqui dentro, né, do departamento. Por quê? O comitê ele vai fazer de tudo para encontrar problemas e defeitos no nosso estudo, até conseguir aprovar. Então, se aquele estudo for aprovado e publicado numa revista científica, uma revista científica, seja essas mais importantes a nível internacional, uma revista dentro da plataforma Sucupira, falando de Brasil, é porque passou por um crivo, por um comitê científico que avaliou aquilo de maneira que realmente está certo aquele estudo. Então, vamos lá. O estudo não só parte do princípio de pessoas capacitadas, doutores que estão ali fazendo aquele estudo, não apenas isso, outros doutores vão analisar se o que você fez está correto. Então, de um modo geral, Fabiano, você avalia a tecnologia como algo positivo para a medicina e algo que precisa realmente ser explorado e dar possibilidades, seja de um cego voltar a enxergar, seja de alguém que tem uma paralisia voltar a ter movimentos. Esse é o objetivo maior da tecnologia e ser aliada à medicina. Exatamente. Nós temos a tecnologia do entretenimento, que está preocupado com lucro. Nós temos a tecnologia dos jogos, das apostas, que estão preocupados com lucro. E temos a tecnologia da saúde, que está preocupada em resolver a questão da saúde das pessoas, seja física ou mental. Então, a tecnologia para a saúde, ela ajudou e está ajudando muito. É graças à tecnologia que a gente hoje tem menos problemas do que tinha no passado. E novos problemas surgirão e a tecnologia ajudará a gente a resolver. Agora, quando você usa a tecnologia para o entretenimento, por exemplo, você está pensando ali em prender as pessoas, né? O TikTok, por exemplo. O que o TikTok traz de bom para a humanidade? Nada, na verdade, traz de ruim. E é uma tecnologia sendo utilizada para manipular o cérebro das pessoas, atrofiar o cérebro das pessoas e conseguir o que quer, que é o lucro. É interessante que muitas vezes as pessoas confundem justamente isso, quando acham que um implante vai ser feito no cérebro humano, acham isso muito mais, muito pior do que uma rede social que por si só parece ser inofensiva, mas é exatamente o contrário. Mas é porque justamente a própria cultura da rede social e esse excesso de informações está fazendo com que as pessoas não procurem se aprofundar no conteúdo. Elas interpretam. E aí vai vir aquele negacionista, aquela pessoa que quer aparecer, aquela pessoa com transtorno narcísico, ou dentro das personalidades dramáticas, histriônico, etc., e vai publicar aquilo ali que sabe que chama atenção, sendo negacionista ao fato. Ah, tá vendo? Vão dominar. Mas essa pessoa não se aprofundou, ela não estudou, né? Ela pode ser um cientista na sua casa e utilizar a internet e a tecnologia para ser um cientista dentro da sua casa, se aprofundando no conteúdo e não passando a informação errada. Fabiano de Abreu, neurocientista, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Paraíba, pela nossa conversa. Obrigado você, até a próxima.